A paz do Senhor, amada igreja. Aqui quem vos fala mais uma vez é a diaconisa Ruth. Congrego na igreja da terceira etapa do Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás, pastoreada pela minha amada pastora Socorro. Quero agradecer aqui a pastora Eloide Ramos, que é a nossa presidente desse ministério. Agradecer ao pastor Gedeon Dias, que é o vice, e a todos aqueles que fazem parte desse projeto. Me sinto muito honrada, muito feliz por participar desse projeto tão lindo que é a leitura bíblica diária. Vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel. Agora estamos no capítulo 24. E vamos ler do versículo 8. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim, então: Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvida às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas a caça da minha vida, para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porque a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verás e advogará a minha causa, e me defenderás da tua mão. Davi é que ele abre o seu coração para Saul. Aqui ele expõe toda a sua queixa, toda a sua indignação. A gente vê pelas palavras de Davi que era o que ele queria botar para fora, o que ele queria declarar para o rei Saul. Ele grita Saul e ele se prostra como sinal de humilhação, de respeito, de reverência. Ele vai atrás de Saul. Quando Saul sai da caverna, ele vai atrás, ele grita, ele chama a atenção de Saul e ele começa a falar, ele começa a dizer tudo aquilo que ele está sentindo. E ele, ao se inclinar, o rosto em terra, ele se prostra. Ele fala por que o rei, ele fala, ainda chama ele de rei, meu senhor, e se prostra. E ele fala por que o Senhor, ele está dando ouvido para estes homens que dizem, para o que esses homens dizem. Eis que Davi procura o teu mal. Ele falou: por que você está dando ouvido para esses homens que estão dizendo que eu procuro o teu mal? Por que você está dando ouvido? Eis que os dias, ele fala aqui no 10,
No 10 ele vai dizer: Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disseste: Não estendereis a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Ele vai dizer: olha, tive a oportunidade de te matar. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Hoje eu tive essa oportunidade, mas eu não fiz isso, eu poupei. Eu poupei porque eu disse que você é ungido do Senhor. Davi está aqui falando seriamente com Saul. E no 11 ele diz: Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas a caça da minha vida para me tirar. Davi, ele vai falar para Saul: olha, eu tive a oportunidade de te matar. E tá aqui a prova. Tá aqui, ó, na minha mão. O pedaço da orla do seu manto tá aqui na minha mão. Eu cortei. Se eu cortei e não viu, quanto mais matar, ele ia morrer que não ia nem perceber. E Davi vai dizer: tá aqui, ó, nas minhas mãos a prova de que eu podia ter te matado, mas eu não te matei. Está aqui, né, a prova que não tem nas minhas mãos mal algum, eu não prevariquei e eu não pequei contra ti. Ele tá dizendo: olha, rei, olha, Saul, eu não pequei contra ti. Qual é a razão dessa perseguição? E ele fala: você vive a me caçar, andas a caça da minha vida para me tirares, para me matar, fica me caçando. Qual é o motivo disso tudo, né? Davi, ele está aqui abrindo o seu coração para Saul. E ele chega aqui no 12, ele fala: julgue o Senhor entre mim e ti. Vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi, ele, como eu disse no áudio anterior, ele não quis se vingar. A vingança que ele esperava era a vingança de Deus. E ele chama o Senhor para se colocar no meio, para estar ali no meio entre ele e Saul, para que o Senhor venha julgar, porque o juízo de Deus ele é perfeito. O juízo de Deus é justo. Ele é justo, irmão, porque a gente acha às vezes que o nosso juízo é justo, que nós sabemos julgar, mas o Senhor que sabe julgar. E o 13 ele diz: como diz o provérbio dos ímpios, dos inimigos pertence a piedade, porém a minha mão não será contra ti. Ele está dizendo aqui: olha, aos inimigos, aos ímpios, aos que não conhecem o Senhor, pertence a impiedade, mas a minha mão não será contra ti. Eu não sou um ímpio, que Davi está dizendo que não é um ímpio, que é um servo do Senhor. Ele não vai colocar a mão nele, ele não vai colocar a mão nele. E no capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue é um cão morto ou uma pulga. Está dizendo que ele quis colocando num ato assim, de insignificância. Quem o rei está perseguindo, quem o rei persegue, sai, levanta do seu trono a perseguir um cão morto, uma pulga, que o rei ele se levanta para perseguir. Quem é que o rei está perseguindo, né? Ele fala: é um cão morto? É uma pulga? É o que você está perseguindo? E ele chega no 15 e diz: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Davi, ele fala: olha, quem é que o rei está se levantando para perseguir? Quem persegues?
É um cão, uma pulga? Pois eu te digo que Deus, ele será o juiz. Deus, ele será o juiz entre mim e ti. E ele ainda fala, e verás e advogará a minha causa e me defenderás da tua mão. O Senhor, aqui, Davi, ele fala que o Senhor será o juiz dessa causa. E ele ainda diz que o Senhor defenderá ele, que a causa dele será defendida. E que o Senhor livrará e o Senhor defenderá da tua mão. O Senhor verá e advogará. Então ele já se coloca mesmo, só eu sou inocente. Você tem se levantado contra mim, me perseguido como se fosse qualquer coisa. Você tem se levantado contra mim. Por que causa, por que razão? Eu não desejo seu mal. Eu não prevariquei contra você. Não prevariquei coisa nenhuma. Eu não desejo seu mal. Eu não pequei. Estou inocente diante de ti. E ele diz para Saul que Saul está perseguindo ele. Mas quem será o juiz? Quem julgará? Quem tomará justiça? E fará justiça nessa causa, no meio desse problema aqui, não é o homem, não é advogado da carne, não serão as cidades, os reinos, os povos, não será a sociedade que vai ser chamado, o exército, para dizer, ó, quem tá certo, não. Aqui ele chama, é o Senhor. Davi, ele chama o Senhor para ser testemunha, para ser o juiz, aquele que julgará, aquele que trará justiça, a justiça justa, não a justiça do homem. Se fosse levantar um juiz aqui humano, talvez Davi estava ferrado, Davi já estava condenado, já estava perseguido, já estava desprezado, a cidade entregando. Quem defenderia Davi? Quem daria causa ganha para Davi diante de Saul? O rei mau, a gente vê que ele era um rei maligno, matou os sacerdotes. Irmão, que coisa terrível foi que ele fez com aquele sacerdote. A maldade, e isso já tinha caído, né? No temor do povo, no coração do povo. Esse rei é ímpio, um rei maldoso, um rei violento, cruel. O que será de nós? Se nem o sacerdote se livrou, quem será do povo? Sacerdote que eram vistos como homem de Deus, homem santo, onde ninguém levantava a mão. Quando se levantava era o próprio Deus para trazer juízo, que o povo não tocava, não se levantava porque eram homens de Deus. E Saul simplesmente ignora tudo. Mas aqui Davi, ele convida, ele chama, ele fala que quem vai ser o juiz dessa causa não vai ser homem, não vai ser governo, não vai passar pelo juízo do homem não, mas ele chama Deus para ser o juiz entre ele e Saul, para julgar aquela causa, para trazer justiça, para trazer sobre ele testemunho de justiça, para agir como justiça, como o juiz. E ele crê nisso, que Deus ele julgará. E o Senhor trará vingança, o Senhor julgará e o Senhor vingará. E não deixará que Saul ponha as mãos nele. Mas a sua defesa é o Senhor. A sua defesa, quem defenderá Davi será o próprio Deus. Quem vai olhar e vai advogar esta causa é o próprio Deus. Davi tem essa certeza, tem essa convicção, ele sabe quem é Deus, ele confia em Deus, ele procura no Senhor. E ele deixa isso bem claro para Saul. Quando ele chama Saul ali, ele grita Saul, ele se prostra. Olha só a humildade de Saul, ele se prostra.
ele chama Saul de rei, o meu senhor, e ele não vai bater de peito ou com o nariz empinado e falar agora eu e você tá sozinho. Não, ele vai humilde e ele derrama suas queixas diante de Saul. Ele fala: porque você está me perseguindo, porque você dá ouvido a esses homens, porque você atenta porque estão falando. Eu não quero teu mal, eu não faço mal, eu não planejo mal, eu não pequei, eu não prevariquei, eu não planejei o mal. Por que essa perseguição, né? Isso mostra também a indignação de Davi diante daquela situação. A indignação de Davi de estar sendo assim injustiçado, viver da maneira que ele nunca sonhou, nunca esperou viver como fugitivo. Uma hora estava na casa do rei, sentando à mesa, tocando, guerreando suas guerras. Uma hora ele estava ali, sendo aclamado, elogiado pelas mulheres, sendo bem visto, trazendo crescimento, apoiando Saul. E outra hora ele está no deserto, nas cavernas, sendo perseguido, se passou por louco, como a gente já viu, quando ele estava só, mentiu. Entrou em cada situação, porque Saul inculcou no seu coração que Davi era um inimigo e precisava matar Davi. E Davi, tendo a oportunidade de fazer isso, de matar Saul, não faz. Mas ele chega diante de Saul e mostra que diferente de Saul que quis matá-lo e procurava, ele teve a oportunidade e agiu de misericórdia. Ele teve a oportunidade, mas ele quer a justiça de Deus. Ele quer que Deus seja o juiz, que Deus o vingue, que Deus tome conhecimento da sua causa e que Deus o defenda. Olhe, julgue e o defenda. E ele fala isso para Saul: o Senhor está entre mim e ti, e ele será por mim. Olha que confiança que Davi tinha. Ele está vendo a injustiça, ele está vendo o mal, ele julgará, e ele estará entre mim e ti, e ele me defenderá. Essa é uma intimidade com Deus. Isso é a certeza, irmão. Certeza que Davi tinha, que Deus estava com ele. E ele chama Deus para estar no meio deles dois, e sabendo que Deus ia defender ele. Que Deus ia olhar, ia julgar, ia defender ele da mão de Saul. Que Deus estava com ele, não estava com Saul, estava com ele. Ele tinha essa certeza. E ele chama Deus para esse diálogo, chama Deus como testemunha, chama Deus como juiz, chama Deus para o meio dessa causa. E espera somente que Deus faça algo ao seu favor. Ele teve a oportunidade, mas ele não agiu pelas suas mãos. Ele está esperando de Deus e ele fala para Saul: olha, Deus está entre nós dois. E Deus será por mim. Imagine, que confiança é essa? De ter uma causa e ele ter a certeza que Deus era com ele, não com Saul. Deus será por nós dois, estará no meio de nós dois e nos julgará e me defenderá. É uma intimidade muito grande, é saber que quem é Deus, que Deus está com ele, que no meio dessa luta o Senhor está com ele, o Senhor está guardando, e ele falou: o Senhor me defenderá. Eu quero encerrar esse áudio, essa parte. Amanhã vamos continuar com esse capítulo 23 e vamos ver a resposta de Saul para Davi. Que a gente viu o que Davi falou para Saul, a confiança que Davi tinha em Deus e que Deus estava com ele. E amanhã vamos ver o que Saul diz para Davi. Amém? Que os meus irmãos ficam na paz, sejam todos abençoados.